Olá, vamos continuar então a nossa discussão sobre diabetes na perícia médica, tá? Eu trouxe um casinho aqui para vocês bem legal, para a gente ver se a gente realmente aprendeu da aula anterior, tá? Daqui a pouco eu saio aqui de baixo. Então vamos lá. Caso 2. Segurado, auxiliar de produção, segundo grau incompleto, destro, 48 anos, portador de diabetes tipo 2 há 10 anos. Refere que não consegue trabalhar, pois tem açúcar alto no sangue. Refere dores pelo corpo difusas, fraqueza e tonturas há 6 meses, tá? Então, veja, ele tem, então, é um segurado de 48 anos, ele tem diabetes há 10 anos, ele é auxiliar de produção, e ele fala que não consegue trabalhar porque o açúcar está alto. E refere que ele está sintomático há 6 meses. Faz uso de metformina, 2 gramas por dia, e glicazida, 90 miligramas por dia. Laboratório, glicemia de jejum, 215, glicemia pós-prandial, 198, hemoglobina glicosada de 10. Creatinina de 1,9, ureia de 75. Exame físico, 14, pressão arterial 14 por 8, frequência cardíaca de 88. No exame físico não tinha nenhuma alteração, né? Ele estava hidratado, sem edemas. Aí, ele apresentou o testado do médico, Dr. Roberto Justus, de 15 de dezembro de 2022. Deixa eu subir aqui. Calma que a gente faz ao vivo. Ah, subiu. Eita, passou de slide, voltou. Vamos lá. Referindo que o pericial é portador de diabetes tipo 2, apresentando descompensação do diabetes com mau controle glicêmico e faz uso das medicações acima descritas. Qual seria sua conduta pericial? Tá? Primeiro responder essa perguntinha aí. Então, esse é o caso clássico de diabetes, tá? Que vai chegar para você na sua prática pericial. Então, primeiro vamos lá. Ele tem diabetes há 10 anos e ele refere, então todo paciente que tem diabetes vai chegar para você referindo isso. Fraqueza, tontura e o clássico que é dor no corpo, tá? Então, ele usa medicação oral, ele não usa insulina. E ele apresentou uma glicemia de jejum realmente não está muito legal. A glicemia de jejum está alta e a hemoglobina glicada dele também está alta. Então, o que é que eu vejo até aí? Eu vejo que ele é um paciente diabético tipo 2 que não está com tratamento medicamentoso otimizado, tá? Ou é um paciente diabético tipo 2 que já deveria ter começado a um cheirinho de insulina. Então, o que eu vejo até aí é que ele precisa otimizar o tratamento. Tem algum sinal de descompensação aguda, como o caso clínico anterior? Ele está hipotenso, desidratado, emagrecido? Não. O exame físico dele é normal, ele está hidratado, sem edema, pressão 14 por 8, tá? Veja, até essa parte da glicemia. O que é que me chama a atenção aí? Então, veja, o atestado médico vai chegar, como todo atestado médico vai chegar para você, dizendo que ele é portador de diabetes, que tem complicações crônicas, que faz uso de tal e tal medicação. Porém, o que chamou a atenção nesse caso aí é que ele tem uma creatinina de 1,9 e uma ureia de 73, tá? Então, ele já tem uma função renal, ele já deve, nessa alteração aí, ele já tem um clearance de creatinina entre 50 e 80, provavelmente. Então, ele já tem uma nefropatia incipiente. Aí eu pergunto para vocês aí, qual a conduta pericial nesse caso? Você vai incapacitar ele ou não, tá? Então, vamos lá, por que eu trouxe isso aí? Então, é justamente as questões que a gente falou na última aula aqui. Quando eu tenho nefropatia incipiente, eu não tenho nefropatia grave, que é aquela que é fácil, que você vai, não é que é fácil, eu falo uma conduta médica, né? A conduta pericial. Você vai mandar para aposentar, porque ele faz diálise. Aquele que está, pô, essa creatinina 1,9, essa ureia 73, o que é que eu faço? O que é que você vai ver? A profissão. Se ele exercer uma atividade de esforço físico intenso ou moderado, você realmente vai ter que tirar ele da função. Então, você pode tirar ele da função, deixar um tempo afastado, ou o ideal é que você tire e mande para reabilitação, porque provavelmente essa função renal não vai voltar ao normal, né? É daí para diante, ok? Então, aí, nesse caso, qual seria a conduta pericial? Considerando a história clínica, exame físico, exame complementar, atualmente existe incapacidade laboral para a função declarada de auxiliar de produção. Aí continua. Porém, considerando a idade, o grau de escolaridade e a doença atual, o segurado é passível de reabilitação profissional para outra atividade que lhe garanta subsistência. Portanto,
sugiro aposentadoria por invalidez, tá? Esse parágrafo que eu acabei de falar, eu uso muito nos meus laudos, tá? Então, como a aula está sendo online, vocês podem botar o meu áudio mais lento, né? Que eu sou muito acelerada, e repetindo e anotar. Então, é importante também, minha gente, que vocês estejam com um caderninho anotando o que eu estou falando, tá? Porque aí fixa mais, ok? Então, agora vamos lá complicar um pouquinho. Se no caso anterior a função renal dele fosse normal, qual seria a sua conduta pericial? Tá? Então, isso aí é um caso bem prático. E aí? Você vai dar incapacidade porque ele está com a hemoglobina glicosilada realmente descompensado, né? Ou você não vai dar? Vamos aí. Então, esse é um caso bem legal. Veja, se a função renal dele for normal, a questão aqui não me falou, não me apontou para nenhuma complicação crônica. E a gente aprendeu, então a gente sempre é importante a gente ver as regras. A regra básica e você aplica a vários modelos. Qual foi a regra que eu disse sobre diabetes? Ou ele tem uma compensação aguda, que foi o quadro clínico 1 que eu dei para vocês, ou ele tem uma complicação crônica. Fora desses dois extremos, não há incapacidade. Então, se eu falo que ele é um diabético tipo 2, tá, ele está com glicemia de 200, uma hemoglobina glicada de 10, mas ele não tem nenhuma descompensação aguda. A função renal normal dele é normal, né? Na segunda parte do exercício, né? Que eu perguntei se a função renal dele fosse normal. Não tem nenhum indicativo de lesão em órgão-alvo, não tem nada, tudo normal. Olho normal, coração normal, o rim também está normal. Nesse caso, você vai incapacitar? Não, minha gente, a gente não incapacita para fazer controle medicamentoso de glicemia. Ele não tem descompensação aguda. Então, lembra qual é o algoritmo. Vai incapacitar se tiver alteração aguda ou uma complicação crônica grave. Lembra que não é qualquer complicação crônica. Por exemplo, nesse caso aqui, se ele não fosse auxiliar de produção, se ele fosse porteiro, e com aquela função renal alterada, no primeiro caso, função renal alterada mais porteiro, eu ia dar incapacidade? Não ia dar incapacidade. Ele ia continuar fazendo tratamento medicamentoso e ajustando a medicação ambulatorialmente, trabalhando e ajustando a medicação. Não tem necessidade de se afastar. A gente teve aquela conduta de mandar ele para a reabilitação, porque aí no exemplo dizia que ele é auxiliar de produção. Então, ele exerce atividade de esforço físico moderado a intenso. Ok? Então, vejam, repetindo aqui, nefropatia incipiente, você vai tirar da função e mandar para reabilitação se for atividade física moderada ou intensa, ok? Fora isso, você pega o diabético clássico, você vai chegar de rolo para você isso aqui. Vai chegar de rolo. O paciente é que não consegue trabalhar, porque fica tonto, tem fraqueza. Aí você vai se assustar com a hemoglobina glicosilada. Não é para se assustar. Tratamento medicamentoso do diabetes se faz a nível ambulatorial. Tá? Tratamento medicamentoso do diabetes sem complicações crônicas graves, incapacitantes, não há incapacidade, ok? Então, isso aqui você vai ver de rodo na sua perícia. Então, não tem que ter dúvida com diabetes, ok? Vamos evoluir agora para neuropatia, tá? Então, eu trouxe aqui esse quadrinho que está no manual e está no material de vocês, para a gente saber o tipo de polineuropatia. Então, geralmente, o diabético ele tem uma polineuropatia sensitiva motora, tá? Que vai causar o quê? Uma perda da sensibilidade protetora, pode causar deformidades, pode causar instabilidade postural, tá? Então, esse pé que está em risco pode evoluir para ulceração e causar o pé diabético, tá? Isso aqui é mais para a questão de clínica médica. Para a nossa aula aqui de perícia, eu só trouxe a título de conhecimento e está no material de vocês, mas eu não vou perder muito tempo com isso, tá? Então, aqui também eu trouxe outro slide sobre a classificação das polineuropatias, tá? Então, eu posso ter a polineuropatia simétrica e distal, eu posso ter as polineuropatias focais. Então, aqui tá todas as formas clínicas, com sinais e sintomas, com evolução. Então, por exemplo, a polineuropatia simétrica distal, que é aquela clássica do diabetes, você vai ter distúrbios sensitivos e motores, você vai ter artropatia de Charcot, que é o pé diabético, tá? Então, o indivíduo ele vai ter redução da sensibilidade, ele vai ter parestesias, aí ele pode ter realmente diminuição dos reflexos, fraqueza muscular, e geralmente esse início é insidioso e o início vai ter o comprometimento ao longo do tempo, tá? E a eletroneuromiografia nessas fases iniciais pode não ser que não mostre nada, ok? Esse caso aí, esse quadrinho aí, minha gente, não precisa decorar, tá? Para vocês que fazem perícia, não precisa decorar, e provavelmente não cai na prova assim, diga o que é uma neuropatia focal. Diga as características de uma polineuropatia simétrica distal. Não cai,
tá? O que ele vai querer saber é a conduta pericial que a gente vai discutir agora, tá? Eu trouxe também a título de conhecimento um dos testes que eu até cheguei a fazer uma época isso na perícia, tá? Que é o teste do monofilamento. Deixa eu só me trazer para cá, para a gente voltar para o slide anterior. Voltar aqui mais um, voltar. Então, esse teste do monofilamento é quando você vai pegar um monofilamento e vai tocar nessas áreas aí que está mostrado na figura. E você vai pedir para o paciente falar, olha, você está sentindo alguma coisa, sim ou não? Está sentindo, sim ou não? Tá? Então, aí você vai ver se ele tem uma perda de sensibilidade ou não. Você pode usar isso se, por exemplo, você pega aquele exemplo lá que eu dei do porteiro, né? E ele fala, não, mas olha, eu não sinto... Vamos dar outro exemplo aí. O indivíduo que trabalha também na auxiliar de produção. E ele não sente muito onde ele está pisando, ele sente dor. Então, para você realmente até dar uma incapacidade, para ele compensar daquela neuropatia, você pode até testar, para ver se realmente ele tem uma polineuropatia. Raramente a gente faz isso na perícia, tá? Eu trouxe aqui para conhecimento, pode cair na sua prova. Outra coisa também é a determinação do índice de pressão. Então, isso aí também a gente não faz muito, não vai fazer a perícia, mas eu trouxe que está no manual. É quando você vai ver a medida da pressão sistólica do tornozelo, tá? Então, se você tiver uma pressão sistólica do tornozelo entre 0,9 e 0,3, é porque é normal e afasta a doença periférica, afasta a neuropatia. Isso aqui mais eu trouxe a título de conhecimento, tá no material de vocês, eu não vou entrar muito em deondas, tá? Agora, o que é que interessa a gente na neuropatia diabética? Quando é que a gente vai dar incapacidade, tá? Então, voltando aqui o slide. Quando eu tiver presença de úlceras. Então, eu estou vendo que aquele indivíduo chegou, está com a úlcera infectada, aberta, com saída de material purulento, você vai conceder uma incapacidade laboral temporária de 90 dias. Lembrar, minha gente, de abrir o curativo. Tá? Então, muitas vezes já vi curativo falso, já vi curativo com gase, que parecia ter secreção e quando abria não tinha nada, tá? Outra coisa, o pé diabético, tá? Então, se você tem uma pessoa que tem um pé diabético, que ele já faz tratamento para neuropatia, ou que ele já amputou um dedo, e você vê que realmente ele tem uma dificuldade, e você sabe que ele vai ter uma dificuldade na prova septão. Então, é importante você evitar situações que ele tenha que andar muito, carregar pesos. Então, se é aquele diabetes tipo 2, que já tem uma polineuropatia comprovada, trouxe a eletromiografia, lembrar que a eletromiografia ela pode vir normal e o paciente ter, e ela pode vir alterada e não ter nada. Né? Eletromiografia eu não uso com base para fechar diagnóstico de nada. Ele pode ser só um auxiliar, tá? E quando é que você vai aposentar? Quando você já tem realmente complicações severas daquela neuropatia. Então, foi aquela pessoa que, devido à neuropatia, como é que começa a história do pé diabético, né? O diabético, ele começa a perder a propriocepção e a sensibilidade. Então, ele não consegue, por exemplo, enquanto a gente vê que uma coisa furou, a gente vai tirar o pé, não, o diabético ele não sente que furou, ele não tem aquela sensibilidade adequada. Então, ele vai ter, ele pode ter uma ferida, vai ser mais fácil ele ter acidente. Tendo um acidente, aquela ferida, como é o diabético, tem maior dificuldade de cicatrização. Então, ele pode evoluir para infecção, para um abscesso, para o pé diabético. Então, se eu pego um diabético que ele já amputou o pé, ele tem uma neuropatia grave, tá? Então, a minha tendência vai ser aposentar, não mandar para reabilitação, porque eu sei que o controle do diabetes dele foi tão insuficiente que ele tem complicações graves que é amputar um pé. Então, já vou tender a aposentar, tá bom? A gente vai discutir um caso de polineuropatia já já. Evoluindo para outra complicação do diabetes, que é a retinopatia diabética, tá? É outra complicação que a gente pode ter. Deixa eu me esconder aqui, tá? Lembrar que, raramente o diabético ele vai ter queixas visuais, mesmo na presença de lesões. Eu estou aí atrás, o nome é lesões proliferativas, tá? Então, ele pode já ter uma doença proliferativa grave, ele não ter queixa nenhuma. Ele pode evoluir para perda de visão, então ele pode ter uma maculopatia, ou ele pode ter complicações dessa retinopatia proliferativa. O tratamento é com fotocoagulação ou panfotocoagulação. E também outra alteração oftalmológica que eu posso ter é a visão turva. E geralmente eu vou ter isso na hiperglicemia, tá? E ele pode estar associado também, ele pode ter retinopatia diabética junto com catarata ou junto com glaucoma. Mas, professor, o que é que vai determinar? É a acuidade visual e a função, tá? Então, eu tenho uma doença proliferativa grave, mas eu não tenho perda da função? Ok. Agora, perda da visão. Agora, se eu cursei com perda da visão, depende do potencial dessa perda da visão.
Se eu tenho uma perda de função leve, eu vou poder continuar trabalhando. Agora, se eu tenho uma perda de função, que o indivíduo está cego, ele vai ser aposentado. Tá? Geralmente, as retinopatias diabéticas evoluem para cegueira mono ou biocular e geralmente você aposenta, tá? De uma forma geral. Mas esse é o raciocínio. Não é fato ele ter uma retinopatia diabética que você vai aposentar. Agora, dica minha que eu faço. Olha, se eu estou na dúvida, né? Eu pego aquele diabético já de 20 anos, ele traz esse caso anterior que eu dei do porteiro. Ele traz lá a glicemia tudo descompensada e eu vejo que realmente ele tem complicação crônica. Caramba, ele já teve uma neuropatia, já tem uma retinopatia. Isso é importante para você avaliar naqueles casos que você está em cima do muro. Aí, como é que eu raciocínio? Poxa, ele realmente ele tem uma hemoglobina glicosilada que eu podia até nem considerar, porque eu sei que eu aprendi que o tratamento medicamentoso do diabetes é ambulatorial, mas eu estou vendo aqui que ele tem uma retinopatia. Ele já tem uma neuropatia. O que é que isso quer dizer para mim? Que realmente o controle dele está ineficiente e ele já está evoluindo para uma gravidade, ele já está tendo complicações crônicas, tá? Então, eu tenho a tendência de quando eu vejo realmente glicemias descompensadas, com hemoglobina descompensadas e o indivíduo tem complicações crônicas, eu, Germana, tenho a tendência de incapacitar por 6 meses a 1 ano e reavaliar, certo? Ou mandar para reabilitação, tá? Mas, de uma forma geral, o que vai chegar para você é fácil. Quando chega a complicação crônica, para você é fácil a decisão. O que vai chegar para você, o que você vai ficar em cima do muro, é aquele que tem, no caso anterior que eu mostrei, ele tem alteração da glicemia, tem alteração da hemoglobina glicosilada, mas ele não tem complicação crônica. Tranquilo? Então, essa parte da retinopatia, cuidado visual e função, eu estou na dúvida. Dá exemplo. A gente tem uma aula separada com o professor Gustavo só da questão da doenças oftalmológicas e incapacidade laboral. Tá bem legal, a aula dele é bem prática, tá? A aula dele, minha gente, foi gravada no módulo ao vivo, na época a gente gravava online, mas a aula dele está super atualizada. Tá? Então, às vezes, eu também acho legal deixar, porque tem a dúvida do aluno que pode ser sua dúvida, ok? Mas a gente sempre está à disposição, o doutor Gustavo, eu, podem falar assim com o pessoal da escola, falar comigo, a gente sempre está à disposição para tirar dúvida, tá? Então, evoluindo aqui para o próximo slide. Voltar aqui. Então, segundo o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Medicina do Tráfico, o que é que está inapto de forma temporária? Veja que eu trouxe esse conceito de inaptidão porque eu peguei lá do Manual de Medicina do Tráfico. Aí eu aproveito para perguntar para vocês, tem alguma diferença eu falar que o indivíduo ele é incapaz e ele é inapto? Tem alguma diferença? Tem. Os conceitos de aptidão e inaptidão são da medicina do trabalho. Já os conceitos de incapacidade laboral é da perícia previdenciária. Professora, é a mesma coisa? Não. Um exemplo. No momento que eu digo, vamos dizer, uma operadora de telemarketing, que eu fui avaliada, ela alegou que tinha uma tendinite, e a minha conclusão foi que eu falei o seguinte, não existe incapacidade para a profissão de operador de telemarketing. Eu falei do ponto de vista previdenciário. Outra coisa é falar, não, ela está apta para exercer a função de operador de telemarketing. Qual é a diferença? No momento que eu falo que o indivíduo está apto para a função, eu estou levando em consideração não só as questões laborais, eu também tenho que levar em consideração o quê? Para trabalhar com operadora de telemarketing, ela tem que ter nível superior, ela tem que ter feito um treinamento, ela tem que saber lidar em computador. Então, para eu falar que o indivíduo está apto para uma determinada atividade, tem outros pré-requisitos, que a incapacidade laboral é um dos pré-requisitos da aptidão. Entenderam? Então, incapacidade laboral é quando vejo especificamente, ele pode trabalhar nessa função ou não. Aqui, pela doença, ele não pode trabalhar. Agora, se ele está apto, se ele tem todos os pré-requisitos para o cargo, aí tem que ser com ele a empresa. Tranquilo? Então, quando é que o indivíduo diabético com retinopatia você deve afastar? Então, condutores que apresentaram episódio de hipoglicemia grave nos últimos 12 meses, sobretudo naqueles que exercem atividade remunerada na direção de veículo. Veja, é difícil documentar uma hipoglicemia, né? Porque ele vai ter ali naquele momento. Então, vai ser difícil. Mas como é que você usa para a prática pericial? Foi aquele exemplo que eu dei anteriormente. É um motorista de caminhão que você vê que ele já usa insulina. Então, motorista de caminhão usando insulina não acho legal, porque realmente ele pode ter uma hipoglicemia, pode ter uma tontura ali de repente. Então, é aquele paciente que já você mudou a insulina, você não consegue compensar, tem hemoglobina glicosilada alta, tem relatos já de atendimento hospitalar com hiperglicemia, com hipoglicemia. Então, você vai tentar buscar essas dicas para você,
para dar incapacidade. Agora, aqueles que você vai realmente tirar de forma definitiva. Os diabéticos portadores de microangiopatia, macroangiopatia ou neuropatia graves ou irreversíveis, tá? O que ele quis dizer aqui? Que é o diabético que já tem uma complicação importante, tá? Ele tem, na parte vascular, uma microangiopatia, uma macroangiopatia ou uma neuropatia grave irreversível. Mas, geralmente, de uma forma geral, como é que a gente avalia? Não, professor, deixa eu ver se tem uma microangiopatia. Não é assim, né? A gente vai ver, peraí, o que é que essa microangiopatia, essa macroangiopatia está causando na atividade motorista? Ah, realmente, ele não consegue tocar o freio direito, ele tem uma dificuldade na propriocepção, autoacessibilidade, então o ideal é que você tire. Tá? Acho que motorista, como é a profissão que pode causar risco a terceiros, é importante que você tire ele e reabilite. Tranquilo? Então, isso aqui foi uma mistura de retinopatia com neuropatia. Aqui, no final, eu trouxe aquele mesmo slide que a gente já falou anteriormente, né? Eu repeti aqui, que é para a gente revisar ele. Então, ele traz um resumo, na verdade, de tudo que eu já falei e que a gente já treinou aqui nos casos clínicos, tá? Lembrar que o que é que eu destaco aqui? A gente vai dar incapacidade para complicação aguda, grave ou complicações crônicas sérias. Lembrar, na reabilitação profissional, da gente mandar aqueles com uma nefropatia incipiente, com atividade de esforço moderado ou intenso. Lembrar, nos casos de revisão de 2 anos, então, se o indivíduo tem uma nefropatia grave, mas está esperando o transplante hepático, você não aposenta, você tenta reavaliar depois, tá? Bem, vamos agora para mais um caso clínico, para a gente treinar bastante. Vamos lá. Segurado, caso 3. Segurado, porteiro, segundo grau incompleto. Deixa eu ir aqui para baixo, para não atrapalhar vocês. 55 anos, portador de diabetes tipo 2 há 10 anos. Refere que não consegue trabalhar, pois tem açúcar alto no sangue, tá? E é portador de diabetes. Então, assim, ficou repetido, mas ele fala que não consegue trabalhar porque tem diabetes há 10 anos e tem açúcar alto. Refere que há 1 ano teve topada, causando ferimento no primeiro, segundo e terceiro porodacto direito. A ferida evoluiu para abscesso, aquela evolução que a gente já conhece clássica, usou antibiótico, não melhorou, foi internado e teve que amputar, tá? Então, ele teve que amputar em dezembro. No momento da perícia, relata dor local e refere que não pode trabalhar. Ele faz uso de metformina 2 gramas por dia, glicazida 90 miligramas. Nos exames, ele trouxe uma glicemia de 215, uma glicemia pós-prandial de 198, uma glicada de 10,8 e uma creatinina de 1,2 e uma ureia de 62, tá? Então, eu trouxe esse caso aí para a gente discutir um pouquinho da neuropatia diabética, tá? Então, isso é um caso clássico de pé diabético que vai chegar para você na sua perícia. Então, o que é que eu estou vendo aí? Então, é uma pessoa que já tem diabetes há 10 anos, 55 anos, ele exerce uma atividade leve. Então, veja, eu trouxe aí para complicar vocês. E ele tem complicações crônicas do diabetes. Ele já tem uma neuropatia, ele já tem uma nefropatia, tá? Mas vamos lá com calma. Veja, em relação à nefropatia, ele tem algum impedimento de exercer atividade de porteiro? Não. A atividade de porteiro, ele me detalhou que ele basicamente fica sentado, abrindo e fechando o portão, só. Em relação à questão do pé diabético, ele estaria incapacitado para a função de porteiro? Aí sim. Por quê? Ele estaria como é porteiro, ele tem que ficar em pé e com deambulação constante. Se fosse atividade administrativa que ele ficasse sentado, não necessitaria tanto. Mas a gente sabe que ele vai ter uma dificuldade na propriocepção. Agora, minha gente, isso aí eu estou batendo martelo? Não. As condutas periciais podem variar. Acredito que em prova não ia ser colocado uma questão dessa, porque isso aí ia caber recurso. Mas na sua prática de perícia, como é que você podia concluir aí? Você podia tanto concluir que não existe incapacidade profissional declarada, porque ele apresenta, apesar de ele ter uma glicemia descompensada, ele apresenta complicações crônicas que não são severas e que não incapacitam para a função de porteiro. É uma opção. A outra opção seria, não, existe incapacidade laboral para a função de porteiro, porque requer deambulações constantes e seria necessário que ele fosse reabilitado, tá? Então, essa situação aí teria 2 conclusões periciais e eu trouxe para vocês de propósito. Por quê? Se eu levar em consideração só a glicemia dele
e vamos fazer de conta que a função renal dele era normal e que ele não tinha neuropatia diabética, ele ia até o quê? Qual seria a conclusão? Não existe incapacidade laboral para função declarada de porteiro. Ponto. Só que aqui, diferente daquele exemplo anterior que eu dei no início, ele já tem complicações. E você lembra que eu falei, minha gente, eu sou tendenciosa. Quando o indivíduo tem complicações, é da incapacidade. Então, o ideal aqui realmente seria que, pela função de porteiro e pela neuropatia, dar uma incapacidade e mandar para reabilitação, tá? Em alguns casos extremos, dependendo do caso como ele tivesse, você poderia até sugerir até uma aposentadoria. Por quê? É um paciente de 55 anos, é relativamente jovem, mas ele já tem 2 tipos de complicação, né? E o fato também de manter ele na atividade laboral pode ser que dificulte muito esse controle, tá? Então, veja que em um mesmo caso clínico, você pode ter 3 nuances. Você poderia justificar aqui que não existe capacidade laboral para a função declarada, e você poderia justificar que o controle medicamentoso do diabetes pode ser feito a nível ambulatorial. Você pode justificar que em relação à nefropatia, a nefropatia é incipiente e que ele não exerce atividade de carga moderada. E se você quisesse negar ainda pela neuropatia, você podia falar que ele já amputou e que aí não tem complicações no momento. Isso seria uma boa conclusão pericial. Outra conclusão pericial que você podia mandar é para reabilitação por causa da neuropatia diabética, tá? Então, esse caso aqui eu trouxe para vocês que uma coisa é a gente analisar o diabético com a glicemia descompensada, sem complicações crônicas. É alta, é T1. Outra coisa é ter um diabético que tem uma glicemia descompensada e já tem complicações crônicas que você não chega a aposentar. Então, dependendo da atividade, você pode afastar e você pode indicar para reabilitação. E a terceira situação é quando realmente você tem complicações graves. Então, vamos dizer que esse mesmo porteiro evoluísse para um clínico de creatina menor que 10 e tivesse que começar a fazer hemodiálise. Você ia aposentar. Vamos dizer que esse mesmo porteiro ficou lá trabalhando como porteiro, beleza, sua condição pericial foi correta, você mandou ele, foi um T1, você nem mandou reabilitar, você achou que dava para ele continuar, e ele teve uma topada de novo no mesmo pé, causou outra ferida e ele teve que amputar o pé direito, o pé todo. Poxa, já a segunda amputação, ele está sem o pé, vamos aposentar. Outra situação, coitado desse porteiro, ele estava lá e de repente ele começou a ver, começou a enxergar ruim direito, não enxergar bem, foi para o médico, identificou que ele tinha doença linfoproliferativa, fez fotocoagulação e depois da fotocoagulação ele evoluiu complicação, tá com cegueira. Aí também você pode aposentar, tá? Então, cuidado com os casos intermediários. Então, caso intermediário sem complicação crônica é alta. Não existe incapacidade de profissão declarada. Casos intermediários com complicações crônicas, sim, você pode dar uma incapacidade temporária, você pode dar uma incapacidade de 2 anos, ou você pode reabilitar. Ok? Tranquilo, minha gente. Perderam medo de diabetes? E aí? Vamos pro próximo caso. Vamos lá, o nosso último caso, caso 3. Desculpa, minha gente. Esse caso eu me antecipei. Na verdade, desculpa, aqui o programa é ao vivo. A gente faz o exame físico, eu tenho mania de me antecipar. Como eu não estou dando aula presencial, se eu estivesse na sala de aula, com certeza os alunos já tinham me perguntado. E o exame físico? Bem, continuando daquele porteiro, tá? Vamos dizer outro caso aqui. Esse caso aqui, o caso 3, vamos dizer que aquele mesmo porteiro, ele apresentou um atestado médico, ele tem a mesma glicemia lá, daquele jeito que estava lá, e ele fez a amputação só de um dedo, tá? Qual seria a sua conduta pericial? Então, voltando, aquele mesmo caso 2, só que aquele mesmo porteiro, com aquelas mesmas glicemia de jejum de 200, aproximadamente 200, glicada de 10, só que ele tem função renal normal e ele amputou só um dedo. E aí, qual seria? A gente já discutiu, eu já falei para vocês. Nesse caso aí, seria um dos casos intermediários, que você podia realmente dizer que, olha, para a função de porteiro ele pode continuar exercendo, ou você podia dar uma reabilitação profissional e alegar que, devido à atividade de porteiro, ele tem que ficar deambulando, ele já tem dificuldade na própria recepção, tá? Então, na verdade, esse caso 3 estava junto do caso 2, eu que me antecipei aí, porque eu sou um pouco acelerada, tá? E aí, o que é que vocês achavam desse caso porteiro aí, desse caso 3? Eu quero que vocês digam para mim, isso é atividade de quem está assistindo o módulo, tá? Todas as perguntinhas que eu estou fazendo, eu quero que vocês respondam para mim e mandem a resposta correta. Isso vai
valer a avaliação também, tá bom? Então, minha gente, a gente vai acabar esse módulo de diabetes, e a gente vai entrar no próximo em obesidade, tá? Então, das doenças metabólicas, o mais importante que eu achei na endocrinologia era tireoide e diabetes. Lógico que pode acontecer um caso peculiar de um câncer de tireoide, por exemplo, tá? Que são casos pontuais, tá? Que a gente tem no manual orientando. Mas como eu falei na aula de tireoide, só voltando um pouco, a conduta do câncer de tireoide, como a maioria dos cânceres, é incapacidade na fase de tratamento agudo e na fase que ele já passou o tratamento e não tem evidência de metástase, alta. Tranquilo? Ok, vamos lá, aquela pausa tão necessária. Encontro vocês na próxima aula. Até mais. Deixa eu voltar aqui.